E aí pessoal, tudo bem? Primeiramente, saúde aí para todo mundo, é coisa que a gente mais está precisando nesse momento. A gente vai, né, ao longo dessas videoaulas aí tentar trabalhar o conteúdo, né, que nós iríamos trabalhar normalmente em sala de aula, com o diferencial de que o nosso tempo vai ser bem mais resumido, né? A gente vai trabalhar entre 15 e 20 minutos por videoaulas. Um pouco complicado para a gente fazer isso numa aula de história, né? O conteúdo é muito vasto, mas enfim, a gente vai sentir muita falta das discussões e tudo mais. Nós vamos tentar tornar a coisa o mais agradável possível. Peço a vocês que se concentrem e busquem também outras fontes de informação para fortalecer aí esse processo aí de construção do conhecimento de vocês, tá bom? E aí alguns conteúdos a gente meio que já viu em sala de aula, mas eu vou fazer um link, né, com conteúdos anteriores para a gente poder prosseguir, dar prosseguimento aí na matéria prevista de vocês. Então a gente vai começar falando um pouco sobre o Brasil Império, antes do Brasil Império, na verdade, né, sobre a vinda da família real. Será um breve resumo, mas é um local, uma fonte aí para vocês de vez em quando darem uma olhada e buscarem alguma informação produtiva aí para vocês, tá bom? Primeiro que a vinda da família real para o Brasil, ela veio de um processo europeu, né? Foi uma demanda europeia. Se vocês lembrarem, em aulas anteriores nós discutimos sobre a Revolução Francesa e falamos sobre a chegada de Napoleão, da imposição de um governo imperial autoritário, enfim, expansionista, que acabou desequilibrando um pouco aquela estrutura, né, que havia no continente europeu. E dentre a grande rivalidade que havia entre Napoleão, né, da França, com a Inglaterra, e não conseguindo invadir o território inglês, Napoleão decretou o bloqueio continental, que vocês se lembram, que proibiu, né, que outras nações europeias negociassem com a Inglaterra. O objetivo, no caso, era quebrar a produção fabril, a produção industrial inglesa, para que dessa forma fragilizasse um pouco aquela nação e facilitasse o processo de conquista por parte dos franceses. Mas nem todos os países cumpriram isso, né? Sobretudo de início, Espanha e Portugal se recusaram a participar desse bloqueio, e por conta disso Napoleão mandou, né, suas frotas ocuparem aquelas duas nações, né, na figura liderada de seu irmão. E aí a Espanha primeiramente caiu, e Portugal, na iminência também de cair ali debaixo do jugo de Napoleão, eles tomaram uma decisão muito ainda estudada, né? Muitas coisas se buscam compreender sobre essa decisão de sair da metrópole e ir para a sua principal colônia, no caso, o Brasil. Algo que nunca havia acontecido na história. Um monarca sair, né, da sua metrópole, da sede do império, e ir morar na colônia é algo realmente impensável dentro de uma lógica moderna, né? Mas enfim, foi o que aconteceu. E para fugir da Europa e vir para o Brasil, os portugueses contaram com o apoio dos ingleses, né, que escoltaram a difícil viagem da família real portuguesa. Lembrando que a família real, né, pegou ali, espoliou ali tudo, parte dos recursos que havia em Portugal, desde as finanças que estavam nos bancos até coisas de valor, até livros, enfim. E também a aristocracia portuguesa veio nesses navios, enquanto a população portuguesa assistia a família real indo embora e eles sendo deixados ali ao completo abandono. Mas não foi uma decisão insensata, né? Foi a decisão, pelo contrário, mais sensata que se poderia fazer, porque ainda que o território fosse ocupado, a legitimidade do governo português continuaria. Portugal não cairia, ele apenas teria seu território ocupado, certo? Então foi uma atitude inteligente. A viagem para o Brasil foi uma viagem muito longa, as embarcações se dividiram, né? Parte das embarcações chegaram ali no Nordeste brasileiro, na Bahia, e outra no que era então capital desta colônia, que era o Rio de Janeiro. E acredita-se que Dom João VI tenha optado por parar na Bahia, meio que numa situação de marcar território, né, para mostrar que o imperador estava lá. Lembrando que o Nordeste, nesse período, era o local onde mais inconfidências aconteciam, mais revoltas aconteciam. Então, por essa razão, talvez fosse interessante o rei marcar território lá antes de, né, ir para a capital, Rio de Janeiro. Ao chegar no Rio de Janeiro, o cenário não podia ser pior. Não que a Europa fosse o que a Europa é hoje, né, um centro turístico
uma região em que, pelo menos em grande parte da Europa, o bem-estar social foi construído, apesar que hoje isso está meio caindo por terra, mas o Brasil era a imagem realmente do atraso, né? Você não tinha nenhum tipo de estrutura que oferecesse o mínimo conforto, nem para a população e nem para a família real que estava chegando aqui. Para vocês terem uma ideia, não havia nem sequer, enfim, espaços para a família real se alojar. Eles ficaram numa casa de favor de um homem importante do Rio de Janeiro, até que o Palácio Imperial fosse devidamente construído. A rainha de Portugal nesse período era essa senhora aqui, ó, embaixo, que tinha problemas mentais, era a Dona Maria I, tinha problemas mentais e por conta disso quem realmente governava Portugal era este indivíduo aqui chamado Dom João VI, pai de Dom Pedro I, que nessa época já era nascido, ele era uma criança, e era casado com esta senhora Carlota Joaquina, que muito carinhosamente ao chegar no Brasil chamou esse território de Quinto dos Infernos. Certo? Aqui são pinturas meio que retratando, né, a saída da família real, fugindo, né, a fuga da família real aqui para o território brasileiro. Ao chegar aqui no Brasil, a primeira atitude tomada por Dom João VI foi de abrir os portos às nações amigas. O que significa isso? Ora, os ingleses, quando escoltaram a família real portuguesa, eles não fizeram isso por um ato de boa vontade. Eles tinham interesses em expandir o seu mercado, principalmente porque o mercado inglês havia sido impactado por conta do bloqueio continental imposto por Napoleão. Então era preciso expandir. E naquela época havia entre Brasil e Portugal o que a gente chama de pacto colonial, que era um acordo no qual o Brasil o comércio que circulava no Brasil era inteiramente controlado por portugueses. Então, as mercadorias que entravam no Brasil tinham que passar, né, pelo crivo português e o Brasil só podia vender suas mercadorias debaixo do crivo também português. Então, o Pacto Colonial era um acordo, como eu gosto de dizer, em que o Brasil entrava com a cabeça e Portugal com o martelo. Então, não era agradável qualquer tipo de desenvolvimento, né? Aqui no Brasil era algo quase que impensável. Mas os ingleses, interessados em infiltrar suas mercadorias na economia brasileira, exigiram, né, que, diante da troca de favores, do escoltamento da família real para o Brasil, que o Brasil também abrisse seus portos, né, para que as mercadorias inglesas pudessem entrar aqui. Isso, inclusive, dificultou muito o processo de industrialização no Brasil, porque as mercadorias inglesas entravam com taxas absurdamente mais baixas do que de outros lugares, então houve uma imensa dificuldade da produção de manufaturas aqui no Brasil. A economia brasileira, né, no que diz respeito à produção, não tivemos a menor chance de pensarmos na nossa revolução industrial nesse período, e nos tornamos extremamente dependentes da economia inglesa. A grande verdade foi essa. Mas o Brasil começou a negociar também com outras nações e, de uma certa maneira, a economia brasileira cresceu, ainda que de forma extremamente dependente da economia inglesa. Viu? Muitas transformações foram feitas no Rio de Janeiro, né, no que diz respeito ao melhoramento da própria estrutura física da cidade, a construção da Biblioteca Nacional, que inclusive existe até hoje, o maior acervo de livros da América Latina é presente aqui. Aqui você tem o Jardim Botânico. Esse daqui foi o prédio que funcionava, o Museu Nacional, que pegou fogo aí alguns anos atrás, vocês devem lembrar, e foi o palácio, né, criado para abrigar. Aqui foi onde cresceu Dom Pedro I, aqui foi onde cresceu Dom Pedro II, e onde a família imperial morou durante né, muito tempo. Ainda que Dom Pedro II preferisse, né, passar mais tempo na sua casa de verão, que era mais fria, mas aqui era a sede oficial, onde as reuniões principais aconteciam. Aqui é um centro de belas artes também, e várias outras coisas foram feitas, né? Academia Militar, faculdades de medicina foram criadas na Bahia, no Rio de Janeiro, enfim, pavimentações de ruas, tudo, claro, muito centrado no Rio de Janeiro, né? Que era para onde a nascente aristocracia estava se formando e onde a família real residia. Inclusive, isso gerou até problemas e revoltas, né, em outras províncias, porque essas províncias pagavam taxas, né, de impostos muito altas e os investimentos eram colocados, né, sobretudo no Rio de Janeiro. Aconteceu também uma saída, né, das famílias ricas de outras regiões do Brasil para o Rio de Janeiro.
para tentar se abrigar ali próximo da família real. Por isso que a gente diz que nasceu uma aristocracia, né? Que são pessoas cujo poder é por uma ligação com o monarca, né? Por uma ligação com o rei. E essa aristocracia foi se formando ali no Rio de Janeiro. Aos poucos o Rio de Janeiro foi se tornando a cidade mais, né, bonita e ao mesmo tempo tumultuada do Brasil, sabe? Enfim, essas transformações foram acontecendo. Napoleão foi preso em 1815, né? Ele foi derrotado por uma coligação de países europeus e, enfim, e as nações se reuniram, que a gente chama de Congresso de Viena, para decidir os rumos, né, que a Europa iria tomar, né, no que diz respeito à organização mesmo do continente europeu. E aí Dom João VI não poderia participar porque ele não estava na sede, né, da sua metrópole, não estava em Portugal. Para tentar resolver isso, Dom João VI, em 1815, transformou o Brasil em uma nação, em um Reino Unido. Reino Unido, Portugal, Brasil, Algarves. O objetivo disso era levar o Brasil ao patamar de metrópole também, para que dessa forma houvesse uma brecha jurídica para que Dom João VI pudesse participar do Congresso de Viena. E deu certo, ele pôde participar de fato. Certo? Agora, Napoleão estando preso, ficou difícil para a população portuguesa entender a razão pela qual o imperador, o rei não voltava. Cara, se o Napoleão está preso e a justificativa para Dom João VI estar no Brasil era simplesmente a ameaça francesa, então por que esse cara não voltou aqui para o Brasil? Né? Então, em 1820, estourou uma revolta muito grande na cidade do Porto e a população, né, uma revolução de cunho liberal, e a população passou a exigir a volta de Dom João VI, porque iria ser feita uma constituição. Portugal não tinha constituição, era uma monarquia, mas não era constitucional. Para que fosse feita uma nova constituição no qual o rei estaria colocado abaixo das leis. Né? Ele não seria mais um monarca absolutista, seria um monarca constitucionalista, né? Debaixo das leis impostas ali pelo Estado português. E Dom João VI tinha que voltar, caso contrário ele seria destronado. Então, diante da ameaça, não restava muitas alternativas para Dom João VI, senão voltar para Portugal. E ele retornou para Portugal no ano seguinte, em 1821. Reassumiu, né, como rei de Portugal lá, e inclusive boa parte da aristocracia portuguesa também voltou para Portugal. E aqui, para não perder o vínculo com o território brasileiro, que seria muito complicado, ele deixou aqui no Brasil seu filho, né, seu filho mais velho, que no caso era Pedro, para assumir na função de príncipe regente. Lembrando que quando a família real veio para o Brasil, dentre os vários motivos, estava também o medo de Dom João VI de que uma ocupação francesa em Portugal antecipasse um processo de luta pela independência desse território, como havia acontecido com as outras colônias, né, espanholas. Quando Napoleão invadiu a Espanha, estouraram aqui no continente americano várias revoltas que culminaram ali com os processos de independência das colônias espanholas. Então, a mesma coisa provavelmente aconteceria com o Brasil se Dom João VI, por acaso, não viesse para cá. Então, ao chegar aqui no território brasileiro, era uma maneira de garantir pelo menos um pouco mais esse controle metropolitano aqui sobre essa colônia. Então, quando Dom João VI volta para Portugal, ele meio que já tinha consciência de que a independência do Brasil seria algo meio que inevitável. Então, ele deixou seu filho mais velho, Pedro, para assumir como príncipe regente, no qual ele, Dom João VI, daria as ordens, que atravessariam o oceano e chegariam aqui, e Pedro deveria cumpri-las tal qual fora ordenado pelo seu pai. Só que Pedro, como a gente vai ver na próxima aula, né, a própria personalidade de Pedro e também os interesses de uma elite agrária e de grandes comerciantes aqui do Brasil fizeram com que as coisas não acontecessem como Dom João VI previu. Então, aos poucos, Pedro iria se desvinculando das ordens de seu pai e iria começar, né, um processo um tanto conturbado aí de independência, que a gente vai discutir na próxima aula, e dessa forma nasceria o Brasil como Estado independente. Mas, de qualquer forma, dessa maneira começa né, a fase imperial do Brasil. Né? Ainda não durante essa aula, mas esse foi meio que o
o esboço, né, a preparação para o que seria agora o Brasil nascendo como um Estado independente, que a gente vai ver na próxima aula. Viu? Então, galera, valeu, abraço para vocês, a gente se vê aí na próxima aula. Valeu.